Olá, pessoas! Eu resolvi continuar um pouquinho a conversa do vídeo anterior, porque se eu tivesse feito no vídeo anterior, engraçado, eu tenho cabelo no olho, mas não tenho na cabeça. Se eu fosse continuar no mesmo vídeo, ia ficar muito longo. E parece que as pessoas na internet não gostam muito de vídeos longos, então eu dividi em duas partes. Se por acaso você está ouvindo um ruído de fundo assim, é o ventilador, gente, porque aqui é Cuiabá e estamos na agradável temperatura de 40 graus. Então, se você não assistiu o vídeo anterior que fala sobre Olimpíadas de Problemas, eu vou deixar o link na descrição para você ir assistir. Vou deixar nos cards também, porque eu nunca fiz isso e vou ficar me sentindo importante. Então, dos mesmos produtores de Olimpíadas de Problemas, apresentamos hoje o Se Fosse Eu. Eu tenho certeza que você já ouviu... Nossa, tem um filme incomodando aqui. Que você já ouviu ou já falou se fosse eu, e aí você acrescenta a solução ou a crítica que você ou a pessoa fez sobre alguma coisa. Se fosse eu, não deixava falar desse jeito comigo. Se fosse eu, tinha respondido assim, assim, assado. Ah, se fosse eu. Então vamos assim resgatar as obviedades. Não é você. E por não ser você, você não sabe o que você faria. Você não está lá. Vamos contar uma história, né? Porque aparentemente eu sou a pessoa das histórias. Quando aconteceu o tsunami na Ásia, em 2004, eu assisti uma reportagem, se eu não me engano, foi no jornal Hoje, no refeitório da empresa que eu trabalhava, de uma mãe que tinha sido pega pelas ondas com um bebê de 6 meses no colo e uma criança de 5 anos pela mão. Em algum momento daquele desespero, ela percebeu que ela não estava conseguindo se manter na superfície segurando as duas crianças, e então ela soltou o maior. A reportagem era tipo naquela vibe meio de comemoração, porque a criança maior tinha conseguido se segurar em uma árvore e ela tinha encontrado o filho dela depois. Os três estavam juntos. Apesar de que ela ainda sentia muita culpa de ter soltado o menino. E aí, depois do almoço, a gente se juntou um bando de mulher que trabalhava lá. E uma delas estava se sentindo assim muito ofendida por aquela situação, porque ela dizia que uma mãe de verdade nunca teria soltado seu filho, que ela nunca teria largado seu filho. E aí depois de um tempo nessa conversa, eu me vi na situação de ter que mandá-la calar a boca. Porque, pensa comigo, se aquela mãe não tivesse soltado a criança, os três estariam mortos. 2, racionalmente, a criança de 5 anos tem muito mais possibilidade de sobreviver do que o bebê de 6 meses, se for solto. E foi o que aconteceu, inclusive. E 3, ela não pensou racionalmente. Ela estava no meio daquelas águas, no meio do desespero. Provavelmente o que aconteceu foi uma ação instintiva. Ela não pensou no que ela estava fazendo. E aí o que acontece? Quando a gente escuta situações assim, a gente gosta de pensar que a gente faria o que é mais correto, que a gente faria o que é mais nobre, que nós faríamos a escolha mais honrada. Mas isso só é verdade aqui, ó, no nosso mundo de ideais, no mundo ideal dos nossos pensamentos. Porque o mundo ideal não vive fora da nossa cabeça. Essa colega de trabalho, ela não se convenceu, ela continuou afirmando que ela nunca soltaria o filho dela. E aí eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pra ela. Você não sabe. Você acredita que se você estiver em uma determinada situação, você vai agir de uma determinada forma. Mas isso só acontece porque você está sentadinho numa sala climatizada. Não é o caso agora, né? Só o ventilador nos pertence. Mas se você estivesse lá, nessa situação específica, talvez você tivesse soltado os dois. Realidades. Então, eu espero, do mesmo jeito que eu desejei para ela,
que você nunca tenha que saber o que você faria nessa situação ou em uma situação tão dramática quanto. Porque para você saber, você precisaria estar lá. Eu já fiz muito isso. Eu sempre tive muitas certezas de como eu faria se fosse eu. E aí, como as coisas seriam diferentes se fosse eu? Na verdade, seriam diferentes, porque eu sou uma pessoa diferente. Cada pessoa vai reagir de uma forma. Mas isso não quer dizer que eu ia reagir de uma forma melhor. Pode ser que eu fosse muito pior. Então, quando a gente fala de empatia, de entender a situação do outro, a gente não pode pensar que a gente sabe exatamente a situação. A gente tem que lembrar que nós imaginamos como é. Imaginamos como íamos reagir àquilo. Porque se a gente entender que a gente não sabe, é mais fácil não julgar. É mais fácil oferecer ajuda ao invés de minimizar o problema. Minimizar. Consegui falar. E fica mais fácil também para você aconselhar, porque você vai entender que por mais que você possa dar conselhos, às vezes a pessoa não vai utilizar o seu conselho, porque ele não funciona para o outro. Geralmente não vai funcionar para o outro. O que funciona para mim não funciona para você, o que não funciona para o outro não funciona para o outro, porque somos pessoas diferentes. Eu tive um pensamento durante muito tempo sobre mulheres que sofrem violência doméstica e não denunciam e nem se separam. Eu achava de uma grande cara de pau e falta de respeito a pessoa se submeter àquilo. E eu pensei assim muito tempo. Mas tem Pokémon que evolui, né? Depois que eu li várias histórias, inclusive algumas histórias de ficção que falavam sobre o assunto, foi que eu percebi como que tem uma teia muito mais complexa em volta dessa situação. Como que tem todo um desespero, um desamparo, um sofrimento que está além do imaginável. Então, eu imagino como se deva ser, porque eu não tenho ideia de como é estar lá. E eu espero nunca descobrir. Então, eu mudei esse pensamento. Eu acredito agora que, por exemplo, nessa situação específica, a gente tem que levar em conta todos os fatores que envolvem essa situação. Que uma pessoa que sofre violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência não tem forças para sair dela, porque está presa em algum tipo de... Às vezes tem medo de perder os filhos, às vezes tem medo de não ter o que comer, às vezes tem medo de não ter suporte. E às vezes não tem suporte mesmo, não tem uma família que possa suportar, não tem uma polícia, um sistema de direito que vá ajudar. É difícil. E isso, sim, só na minha imaginação. Então, vamos combinar de entender assim, ó. Nós somos todos diferentes. E as nossas decisões são baseadas em um sem número de fatores. Então, a gente não pode se permitir ter a presunção de saber o que é melhor para o outro. A cada um basta a dor do seu próprio problema. A frase é maravilhosa, mas eu enrosquei no problema. Então, eu vou refazer. Digamos assim que a cada um basta resolver a sua própria dor. É isso. Então, você pensa nisso. Aprende isso. E não fica chateado se alguém não usou a solução que era ideal na sua cabeça, porque ela não vai funcionar tão lindamente assim na vida real daquela pessoa. Eu vou terminar com uma história bem curtinha. Pra você ver como que a gente faz, como que a gente pensa. Quando minha mãe tinha uma sorveteria, 2 amigas foram lá, né? E elas estavam contando, aos risos, que uma delas tinha sido assaltada por um ladrão que não tinha os 2 braços. Obviamente, todos rimos muito. E é claro que a gente disse, se fosse eu tinha corrido, porque ele não tinha uma arma. Se fosse eu tinha batido. Se fosse eu tinha passado uma rasteira e ele ia ficar lá igual uma tartaruga sem conseguir se levantar. Então, mas aí a verdade é que o medo dela foi tão grande que ela só se deu conta de que o assaltante não tinha os braços depois, quando ela se acalmou. Porque nem mesmo o fato dele ter dito pra ela, assim, ó, ela que contou.
É engraçado, desculpa. Coloca o celular aqui, ó, no bolso da minha camisa. Ela não percebeu, ela só percebeu depois. E aí, ela já tinha passado, ela já tava rindo, ela achou que a história é engraçada porque ela tem uma dose grande de absurdo. Mas se fosse eu não tenho ideia do que eu faria. É isso, pessoas. Conta aí pra mim se alguém já resolveu pra você algum problema com se fosse eu. Ou se você já falou isso e percebeu que, na verdade, você não faria aquilo. E aí eu vou deixar um recadinho de sempre. Curte, comenta, compartilha. E é isso. Tchau.